Olá, tudo bem? Nesse momento eu vou gravar esse vídeo mostrando que a população mundial jamais imagina. É algo muito forte que aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas me mostrou e me mandou que mostrasse à população mundial. Eu irei mostrar nesse vídeo o que está acontecendo com a população mundial e o que vai acontecer daqui para frente. É mais sério do que se possa imaginar. Eu jamais imaginava, mas vamos lá. Eu vou ler aqui Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 a seguir. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Versículo 2. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu para vencer. Versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a tranquilidade, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Muito bem. Eu vou aos poucos, porque são muitas informações profundas. Então, como as pessoas creem na Bíblia, então eu terei que mostrar que o que vou mostrar está na Bíblia. Porém, as pessoas não conseguem enxergar porque a Igreja Católica que matava, queimava, enforcava os profetas do passado, isso está contido nos livros de história, foi eles que fizeram a Bíblia. Observa que se você pegar a Bíblia, a tradução em português, João Ferreira de Almeida, quem era ele? Um padre. Mas será que o povo que matava, queimava, enforcava os profetas do Altíssimo é que está trazendo a verdade? É aí que está o problema. Eles consumiram com as escrituras originais, a maioria delas, fizeram um livro paralelo chamado Bíblia, fizeram uma montagem para ganhar dinheiro, enganou, está enganando as pessoas boas, bem intencionadas. Observa em Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem necessita de ser servido por mãos humanas. É uma montagem aí para ganhar dinheiro. A população mundial está enganada, mas o Altíssimo, pela sua grande bondade, está me mostrando a verdade para mostrar à população. Aí você me pergunta, mas então por que o senhor cita a Bíblia? Veja bem, um grande pescador, para se pegar o peixe, ele não vai colocar o anzol na água sem isca. Então eles pegaram um pouco de isca, de verdades como isca, e misturaram no livro, senão não tinha como enganar. Mas a maioria do livro é mentira. Se você duvida, assista o vídeo YHWH e os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que está no meu canal Juarez C. Vital. Muito bem, vamos lá. Então, não quer dizer que toda a Bíblia está errada. Não. Eles pegaram um pouco das escrituras originais e misturaram no livro. Mas são poucas verdades e muitas mentiras. E o Altíssimo, pela sua grande bondade, me fez saber o que é mentira e o que é verdade. Porém,
O que eu irei dizer aqui se encontra na Bíblia. Porém, como eles misturaram, colocaram fora de ordem, as pessoas não conseguem entender. Mas muito bem. Só que aí o Altíssimo passou para mim de forma automática o que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer no mundo. Muito bem. Vamos lá. Então eu li o Apocalipse 6, vou explicar e vou ler também agora outras passagens. Por exemplo, o Salmo 37, versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Muito bem. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos lá. Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Altíssimo levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Quando se dará isso e como é isso, como será isso? Eu irei explicar com muita nitidez. Vamos lá, Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigindo ao ancião, e o fizeram chegar até ele. Muito bem. Versículo 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e língua o servissem. O seu domínio é um domínio para sempre, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Muito bem. Versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo do Altíssimo, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Muito bem. As pessoas esperam que o Messias vão vir nas nuvens. Eu afirmo que isso é mentira. Eu provo que isso é mentira. Que eles dizem assim, colocaram lá em 1 Tessalonicenses, versículo 4, versículo 16 e 17. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente a encontrar com Ele nas nuvens, e aí estaremos sempre com o Senhor. Essa passagem inventada. O Messias vai vir? Vai. Dessa forma? Não. Veja bem. De que forma ele vai vir? Veja bem. Observa bem. Uma geração é 100 anos. Cada 100 anos é trocado o povo do mundo. Ele vai vir nas nuvens, você prepara, senão você não sobe. Passou 100 anos, morreu todo mundo, não veio para ninguém. Veio outra geração. Prepara, senão você não sobe. Morreu todo mundo, ele não veio para ninguém. Assim passaram 2021, dá 20 vezes 100. Sabe quanto? 20 gerações. Sabe quando ele vai vir desse jeito? Nunca. 2 estão no campo, um será levado e deixado o outro. Você pergunta para ele, quem é os 2? Ele fala, os 2, quem são os 2? Você e sua esposa. Sua esposa estava preparada, foi, você não estava, ficou. O Altíssimo me mostrou que isso não é verdade. Eu sou 2, você é 2. O teu corpo, que é carne, sangue, osso, matéria, isso não vai para lugar nenhum. O dia que você morrer, isso fica no cemitério.
o cemitério. Agora você, isso que sabe, que vê, que raciocina, vai. Qual é o destino? Vai depender da forma que você viveu aqui no mundo. Aquele que plantar bons frutos colherá. Quem maus frutos plantar, vai entrar no embaraço, vai colher o que plantou. Essa é a verdade. Muito bem. Então, vai vir? Vai. Mas não na nuvem aí, todo mundo vendo, isso é mentira. Vai vir de forma inesperada. Ele vem em surpresa. Aparece no meio do povo aí, sem o povo saber de nada. Tá? Muito bem. É profunda a explicação que eu vou dar. Veja bem. Toda a população morava lá em cima nas alturas. Lá é terra, semelhante aqui. Quem é Satanás? Um ser que viveu muito tempo com o Altíssimo nas alturas e tinha um cargo elevado lá em cima. Até o dia que ele se achou capaz, ou seja, nasceu nele uma inveja, ele quis montar um reino igual ao do Altíssimo. Ao ver isso aqui embaixo, ele desejou conhecer isso aqui. E daí, ao conhecer isso aqui, ele falou, epa, vou montar um reino igual ao do meu pai. E daí, foi aonde ele enganou essa população e trouxe para cá. Essa população ficou sem corpo carnal, sem corpos carnais, numa escuridão aqui embaixo, que é um sistema aí que você não consegue ver, porque não é permitido, por um longo tempo. Daí, eles sabiam o que tinha acontecido, imploraram lá para cima e o Altíssimo mostrou para eles o que estava acontecendo. Foi aonde eles imploraram, mas aí eles tinham se sujado, e lá em cima é puro, limpo e perfeito, não entra sujeira. Foi aonde o Altíssimo, tá, deu o direito do homem nascer em um corpo carnal, regenerar e voltar. Aqueles que nasceram e andaram de forma correta, passaram por aqui uma vez só. E aí foi embora. E essa população que está aqui é que não conserta. Aí nasce, não conserta, volta para o mesmo sistema, sem corpo, onde estava quando vieram de lá. E aí tem uma oportunidade, nasce de novo e isso está acontecendo. Porém, nesse reino satânico, essa é a última geração, tá? Eu vou explicar agora como é isso, é muito forte. Muito bem, vamos lá. São fortes as informações. Daí o que vai acontecer daqui para frente é pesado. É pesado. Não é simples. Não é simples. Apocalipse, aí eu volto ao Apocalipse, capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa para vencer, e saiu para vencer. Muito bem. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu para vencer. Veja bem, nós aqui neste mundo estamos em um corpo carnal, em um corpo animal. Na visão de Al-Hanan, que vocês chamam o povo conhece como João, evangelista, na verdade o nome dele é Al-Hanan. Por que Al-Hanan? Porque o nome daquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas é Yahweh. E ele que era um dos transmissores da mensagem verdadeira, ele levava o nome do Altíssimo consigo. O nome do Altíssimo é Yahweh. E ele como transmissor, Al-Hanan. Muito bem. Então ele viu como animal,
branco. Olha só, cavalo branco, um animal, um corpo humano, o corpo animal, que saiu para vencer, ou seja, o Altíssimo, para falar com o homem no mundo, ele vai utilizar pessoas idênticas com o homem, ou seja, ele teve que pegar alguém lá de cima, veio sem as pessoas perceberem, nasceram aí na inocência, no corpo carnal, corpo animal, para lutar aqui e vencer todas as tribulações do mundo. O Altíssimo vai despejar poder e capacidade nessa pessoa para que ele possa lutar e vencer. É o animal. Muito bem. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu para vencer. Veja bem, observa que o cavalo branco está no mundo, tá? E aí, alguém que chegou e possou desse cavalo branco, deu poder para ele lutar e vencer. A pessoa que está aqui embaixo, ela é limitada, não tem nenhum poder, nenhuma capacidade. Mas aí veio alguém lá de cima com poder e possou dessa pessoa e deu poder a ela para lutar e vencer. Essa pessoa em si, ela não é nada, não consegue fazer nada sozinha. Porém, chegará um momento que essa pessoa recebe poder para lutar e vencer. Não que esse poder é dessa pessoa, esse poder é outorgado do ser invisível que penetra nessa pessoa e a fortalece para que possa lutar e vencer. É forte as informações. Muito bem. Observa que daí vem o cavalo, os outros animais só fazendo destruição. Muito bem. Há 10 anos atrás, eu estava em um lugar e a mim foi me mostrado algo muito forte, era uma destruição enorme. E daí disse para mim, isso se dá daqui a 10 anos. Eu marquei a data, 17 de janeiro de 2021. Aí completou-se os 10 anos. E daí, eu gravei o vídeo YHWH e os 4 cavaleiros do Apocalipse e contei o que eu vi. Só que aí as pessoas ficaram pensando que dia 17 de janeiro de 2021, que ia cair fogo do céu e ia acabar o mundo. É nada disso. Dia 17 de janeiro de 2021 foi a data que o Altíssimo me mostrou o que era para ser destruído e qual era a destruição, o que é para se fazer. Olha, a bala, tá? É pesado, é forte. Inclusive, o presidente da Câmara do dia 17 de janeiro de 2021 era o Rodrigo Maia. Ele disse, se você não observou, puxa, dia 17 de janeiro de 2021, o Jornal Nacional, que o Rodrigo Maia diz assim, esse dia é um dia histórico, porque nesse dia a Anvisa aprovou a vacina no Brasil. Mas será que o verdadeiro mensageiro do fim dos tempos está no Brasil ou lá no país de Israel? Será o que está acontecendo no mundo? Será que o povo judeu que escondeu o nome do Altíssimo, dizendo que é porque o nome era forte para o povo não salvar? Mentira, escondeu para que o povo não salvasse. Atos 4 e 12, só há um nome pelo qual se possa salvar. Eles esconderam o nome para o povo não salvar. E o povo hoje vive reverenciando o povo judeu aí, esperando salvação do povo judeu. O povo judeu está na idolatria, adorando Hashem, 2 deuses malignos. Acorda, pessoal. Está lá no muro de lamentação. A salvação vem do Pai que fez o céu, a terra e a fonte das águas.
E a salvação não é só para o povo judeu, não. A salvação é para toda a população. Em qualquer nação, qualquer homem ou mulher que prestar reverência ao Altíssimo, respeitar, reverenciar, honrar, a sua salvação está garantida. Muito bem. Daí o que o Altíssimo me mostrou? Me mostrou, observa. Eu vou ir lá atrás para ver se você consegue enxergar ou captar o que eu quero passar. A Arca de Noé, o nome é Noá. Houve uma arca do jeito que está na Bíblia, está certinho ali? Não. Aconteceu algo forte naquela época que eles esconderam, mas aconteceu algo lá, aconteceu, não da forma que está lá. Mas muito bem, mas sabemos que Noé, ele anunciou algo no mundo e a população não acreditaram nele, o povo não acreditou nele. Mas daí houve ali algo que destruiu a população naquele tempo. E daí restou-se apenas 8 pessoas. Noé, que o povo chama de Noé, a sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas. E dessas 8 pessoas povoaram o mundo de novo. Muito bem. Observa que quando Sodoma e Gomorra estava numa situação caótica, o Altíssimo mandou os mensageiros lá para tirar apenas Ló e sua família. Como a mulher de Ló olhou para trás, se perdeu. É um perigo muito grande a pessoa olhar para trás. Temos que olhar para o Altíssimo e alvo, olhar para o futuro infinito. E daí ficou Ló e as 2 filhas. Muito bem. Daquela população. Ah, mas a cidade não era grande? Era. Mas olha que da cidade só restou 3 pessoas. Os outros foram destruídos daquela cidade. Muito bem. Só que o Altíssimo, ele tem um zelo muito grande. O Altíssimo muda de posição? Muda. Ah, o Altíssimo falou e tal e não muda. Não é assim, ele muda. Por exemplo, quando Nínive estava em um grande pecado, numa situação difícil, o Altíssimo mandou o profeta lá, o povo chama de Jonas, né? O nome dele é outro. Mandou lá dizer para o povo sair daquela situação, que estava errado e tal. O povo se arrependeu e não destruiu a cidade. Então o Altíssimo muda. Se você está errado, você fica sozinho. Mas se você reconhece o erro, que você está errado a vida inteira, e fala assim, não, vou parar com isso está errado, eu vou buscar a verdade, pede perdão, procura se alinhar, o Altíssimo está pronto para lhe ajudar, ele é teu pai, ele não quer ver você perdido. Aí ele muda a sua vida, você passa a ser uma nova pessoa, e aí ele passa a lhe abençoar também, tá? O Altíssimo, ele é bom, ele não quer ver ninguém na perdição. Agora, se você abraça Satanás e gosta do que Satanás lança aí no mundo e tal, também ele não entende. Olha, veja bem, está nítido, são muitos chamados e poucos escolhidos. Olha só, como é isso? Isso vai se cumprir, tá? E já, muitos chamados e poucos escolhidos. Mas como é isso, irmão Juarez? Eu vou explicar já, tá? Observa que Yahushua uma vez fez uma parábola, que ia haver uma festa, e aí mandaram chamar os importantes do mundo aí para a festa, mas todos estavam ocupados com seus afazeres, com seus negócios, com as suas viagens, não puderam vir à festa. Aí quando disseram o que estava acontecendo, o dono da festa falou, então vai pelos valados aí, pelos campos, chama aquelas pessoas que são desprezadas aí, ninguém dá nada por elas, ninguém conhece elas, convida elas para a festa. Aí vieram os aleijados, os mancos, os paralíticos e
houve a festa. Isso vai acontecer, tá? Essa passagem vai acontecer agora já. Mas como, irmão Juarez? Vou explicar. Olha, para minha surpresa. É surpresa. Veja bem. A Igreja Católica que matava, queimava, enforcava os profetas, está contido no livro de história, qualquer homem estudado ou mulher estudada sabe disso. Foi eles que fizeram a Bíblia. Aí, as escritos originais, eles consumiram quase tudo para que a população não salvasse. Aí eles acharam em Atos 4:12 que só há um nome pelo qual se possa salvar. Esse nome está contido em um tetragrama hebraico, Yod He Vav He, que em português é YHWH, e a pronúncia do nome é Yahweh. Aí os estudados que dizem que são professores de hebraico dizem assim, mas não pode ser Yahweh, porque no hebraico arcaico não tem vogais. Muito bem. Só que o Altíssimo me fez saber que o povo Yahudi, conhecido como judeus, foram banidos do mundo, da terra deles, várias vezes. O país de Israel, eles destruíram lá o povo conhecido como judeu várias vezes. Até mesmo porque as escritas originais estavam lá. Tá. Daí o que acontece? O hebraico arcaico foi banido do mundo. Aí existe dois hebraicos aí que eles falam que um é arcaico, um é antigo e o outro é moderno. Negativo. Todos os dois são modernos. O arcaico não existe mais. Eu sei a pronúncia do Altíssimo, do nome do Altíssimo, porque eu ouvi do Altíssimo. Yahweh. É séria a coisa. Daí o que acontece? Aí o Altíssimo passou para mim as mensagens para mim passar ao povo. E daí eu gravei mais de 100 vídeos, coloquei na internet. Primeiro eu gravei o vídeo YHWH e o absurdo das religiões, mostrando que esses nomes que colocaram na Bíblia são nomes malignos. O nome verdadeiro é Yahweh. Eles consumiram e arranjaram vários nomes paralelos e colocou a população mundial no engano satânico. Muito bem. Daí o Altíssimo me mostrou que todas as pessoas que aceitarem a pregação original, que é essa que estou passando à população, e daí essas pessoas vão entrar no reino agora. Ué, meu Juarez, mas agora? Sim, agora? Mas como é isso, irmão Juarez? Vamos lá, vamos por parte. É muito profundo as informações. Daí o que acontece? Eu gravei o vídeo YHWH e o fim do mundo, mostrando que batismo em água, santa ceia, essas coisas aí, são tudo coisas satânicas. É coisa de macumbaria e a população na inocência não sabe, porque foi enganada. As pessoas bem intencionadas acham que para elas se salvar tem que ir para uma igreja, tem que respeitar os padres e pastores, e não é nada disso. Padre e pastor, se der uma dor de barriga, não cuida nem da barriga deles. E outra coisa, eles estão levando em frente uma Bíblia que a Igreja Católica fez, cheio de ídolos. Os nomes originais, eles trocaram tudo por ídolos e colocou a população na idolatria. Agora eu tenho dó, eu tenho pena das pessoas enganadas, eu quero ajudar, mas se as pessoas não querem também, ninguém pode ser obrigado a nada, aceite se quiser. Agora, o que vai acontecer? Aí as pessoas dizem assim, mas irmão Juarez, você colocou um vídeo na internet dizendo que não pode pregar uso e costume religioso. Lógico, não podemos colocar regra em ninguém. Não pregamos usos e costumes religiosos. Mas o que é costume religioso? Uso de velas, uso de rosário, penitência. A palavra glória, o povo fica dando glória nas igrejas. Glória é uma deusa maligna. O povo, nós temos a vitória. Vitória é uma deusa. Nós estamos na graça. Graça são 3 deusas gregas. Tá? O eterno vem do Deus Éter, é um Deus maligno. Temos que dizer o Altíssimo.
Ah, paz do Senhor. Paz é um ídolo maligno da Igreja Católica, uma pomba. Pode ver que na macumbaria tem a pomba gira. No lugar dessa palavra tem que dizer tranquilidade ou tranquilo. Tá? A população está enganada, está na idolatria. Enganada. São gente boa, mas estão enganados. E daí tem uma série, costume religioso é imenso. É muita coisa que é costume religioso. Agora, o Altíssimo, esse povo quando morava lá nas alturas, esse povo tinha leis e regras, porque o povo se deixar sem regras, o povo se perde. O povo não tem condições de viver sozinho sem ter os verdadeiros ensinamentos do Altíssimo. E o Altíssimo é aquele que transmite direto a mensagem verdadeira, a mentalidade das pessoas. Ele é o nosso guardião, o nosso professor, a nossa bússola e nos guia. Mas pode ver que sempre ele enviou mensageiros no mundo trazendo as mensagens verdadeiras. Mas se você for para a Bíblia, Yahushua deixou bem claro que ia vir no mundo vários falsos profetas, eles seriam muitos, se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Observa que nesses últimos tempos apareceu uma imensidão de padres e pastores enganando a população. Observa Mateus capítulo 7, versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, comendo a lã das ovelhas. São multidões de padres e pastores aí, pegando dinheiro da população. O pai lá em cima não precisa de dinheiro de ninguém, não. Os profetas não pegavam dinheiro de ninguém. Os discípulos, quando andaram no mundo, nem as alforjes levavam pelo caminho. O apóstolo Saulo, que vocês chamam de Paulo, ele era fabricante de tendas, ele fazia tendas para sobreviver. Essa Bíblia, mesmo adulterada, ela diz, de graça receber e de graça dar. E esse povo aí, eles não trabalham, vivem aí ganhando salários e mais salários dos coitados bem intencionados, termina, fica velho, aposenta nas igrejas. É o cúmulo. É o cúmulo, são mercenários. Acorda. O homem e a mulher têm que aprender a andar com suas próprias pernas, reverenciando e honrando o Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Muito bem. Veja bem. O que vai acontecer no mundo é forte. É impressionante. O Apocalipse 6 diz que veio um cavalo branco para vencer. Ou seja, ele vai quebrar todas as regras do mundo. Porque Satã, lá em cima, ele quebrou as regras do Altíssimo, dizendo para o povo, e lógico, ele usou meios para enganar o povo, ele usou coisas profundas, dizendo que ele ia viver aqui embaixo, num reino onde não tinha regras, eles tinham livre-arbítrio e tal. Então, o Altíssimo aqui embaixo, quando Satã trouxe o povo implorou lá para cima, pediu perdão, que eles queriam voltar, que eles tinham errado, reconhecia que estava errado e tal. Só que aí o Altíssimo deu o direito de nascer num corpo, mas aí o Altíssimo deu regras para seguir e voltar para o reino. Porém, ele não obrigou ninguém a obedecer às regras, ficou livre. Ó, está aí. Se você andar nas regras, você volta. Se você não andar nas regras, achar que aqui está bom, no livre-arbítrio aí, é o direito seu. Porém, você não volta agora. Olha, o Altíssimo, ele vai deixar as pessoas livres. Ele deixou livre. Satã trouxe as pessoas para um livre-arbítrio. E vocês estão livres. Ninguém é obrigado a aceitar nada que o irmão Juarez vai falar para vocês. Não, não mesmo.
Para começar, o irmão Juarez é um cagão igual qualquer outro. Do mesmo jeitinho que você vai ao vaso sanitário, eu também vou. Eu sinto dor, eu sinto tristeza, eu sinto angústia, eu sinto tribulação. Eu estou no corpo carnal, não sou... Corpo carnal é tudo igual, tudo sofre. Tá. Porém, no meu corpo tem um ser enviado pelo Altíssimo para ajudar vocês. Vocês também não são obrigados a acreditar nisso. Acredite se quiser. Se vocês falarem, não vou acreditar nisso, tarará, é o direito seu, meu irmão, minha irmã. Jamais eu posso botar regra em você, não. Você é livre para viver do jeito que quiser. Porém, quando o Altíssimo deu o direito de criar corpos humanos, ele também disse como seria as regras se a pessoa quisesse voltar para casa. Porém, não obriga ninguém a nada. Muito bem. Vamos para o Apocalipse 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. Versículo 2: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu para vencer. Versículo 3: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a tranquilidade da terra, e que se matasse uns aos outros. Olha, estes ensinamentos, essas boas novas que estou passando à população, são as verdades que eles esconderam. Daí o que acontece? Aqueles que abraçarem, regenerar, vão permanecer nesse mundo aqui por um tempo. Vem vindo aí muita tribulação, muita aflição, muita angústia no mundo. Aí muitas pessoas que já aceitaram e algo, dizem assim, meu irmão, eu aceitei algo, mas eu continuo sofrendo. Sim. Você sabe o grau da sua rebelião lá nas alturas antes de vir para cá? Você sabe o que você praticou? O corpo humano foi dado um meio mais simples da pessoa regenerar, pagar o preço da sua desobediência e voltar para casa. Veja bem, no corpo você sente dor, tristeza, angústia e tribulação, mas você é o culpado disso, porque você não precisava estar nesse corpo humano. Agora, se você quiser voltar para casa, você tem que pagar o preço da sua desobediência. Alguém diz assim, as igrejas ensinam assim, cidadão quebrou a perna do outro, teve que amputar a perna. Aí o cidadão arrepende, pede perdão, pede para o Altíssimo perdão e vai lá e pede para o cidadão. Digamos que o cidadão é gente boa, lhe perdoa, mas a perna voltou para o lugar? Não. O perdão é uma coisa, agora as consequências do seu erro você tem que pagar. Cidadão que tirou a vida de alguém, ele vai para a prisão. Enquanto ele não pagar a pena, ele não está livre. Assim vai chegar uma hora que você vai ficar livre, mas tem que pagar, tá? Bem-aventurados que sofrem a tentação. Com calma, com tranquilidade, paga a sua pena, que depois entra no reino infinito. Nunca mais passará dor, tribulação, agonia ou aflição. Agora, doído é você ficar aí reclamando e depois ir para a escuridão de novo. É triste. Aí você diz assim, mas irmão Juarez, mas tem pessoas que quase não sofrem. Pior para eles. Pior para eles. Por quê? Porque aqui não tem bonzinho não. Todos estão aqui porque rebelaram lá em cima nas alturas. Aí você diz, eu sou sabido, eu sou o mensageiro do Altíssimo, eu sou não sei o quê, tererê. Você não é nada mais, nada menos do que um escravo e uma escrava. Pode ver que todos os dias você tem que ir no vaso sanitário.
É carne, sangue, osso, verme, catarro, germes, urina, uma nojeira. E você é importante? É nada. Importante você é na hora que você entrar no reino do Altíssimo. Lá é importante, que lá você está livre dessa situação feia aí. Porque lá em cima não existe corpo nesse sistema feio. Os corpos lá são diferentes. Tá? Até as comidas lá são automáticas. É energia do Pai. E algo é uma energia. E essa energia alimenta. É como você carregar um celular na energia. Você é carregado de forma automática na energia do Ser Supremo, que é todo poderoso. É o alimento perfeito. A água que você toma lá, ela é pura. Os verdadeiros ensinamentos é fogo. Fogo que limpa a sujeira da tua mentalidade, queima as impurezas malignas do teu entendimento. É água que lava a tua mentalidade. Você passa a ficar limpo, meditando, honrando e louvando o Ser Supremo, Altíssimo Yahweh. Muito bem. Daí está sendo passado os verdadeiros ensinamentos. Eu vou ler o Apocalipse 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu para vencer. Observa que esse cavalo branco, ele vence. Observa que os verdadeiros ensinamentos, eles vão vencer. Esses verdadeiros ensinamentos, eles são brancos. Esse é o cavalo branco. Eles vencem, tá? Esse cavalo branco, ele vence porque ele transmite os verdadeiros ensinamentos, e os verdadeiros ensinamentos são brancos. Muito bem, vamos lá. Eles vencem. Olha que o cavalo branco vem para vencer, mas aí ele enfrenta horrores de coisas terríveis. Depois que ele vem, ele enfrenta tempestades, lutas, aflições e tribulações. Vamos lá. O versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a tranquilidade da terra. Aqui eles escrevem paz, paz é um ídolo maligno. E que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Ou seja, se você ler aqui o 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver, e olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Olha, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Olha, o Altíssimo, ele conhece o deitar e o levantar de cada um de nós. Você fala assim, irmão Juarez, mas o que eu tenho que fazer? Eu estou preocupado, eu estou preocupada. O que eu tenho que fazer, irmão Juarez, para mim purificar e tal? Meu irmão, minha irmã, você aceitou Yahweh, liga a tua mentalidade com ele. Ele vai colocando na tua mentalidade de forma automática o que você deve fazer e o que você não deve fazer. E tem uma, o Altíssimo de antemão lhe conhece, ele sabe quem é você, ele sabe se quando a mensagem é verdadeira, ou seja, quando as regras chegam em você, se você vai querer obedecer ou não. Não se preocupa com isso. Por enquanto você toca a sua vida normal. Fica tranquila, reverenciando e honrando o Altíssimo Yahweh, porque o Altíssimo mostrou para mim coisas seríssimas, mas como eu sou incapacitado, eu não sabia interpretar, mas aí o Altíssimo aos poucos vai me dando a interpretação das coisas. Por exemplo,
Quando o Altíssimo mostrou para mim que comer carne estava errado, que ele não fez o homem para matar os animais para comer. Daí eu imediato já, parei de comer carne. Aí o Altíssimo me mostrou, olha, enquanto você estiver no mundo, você tem que fazer vistas grossas e entrar no meio do povo como se tudo estivesse certo. Porque você veio para o mundo para misturar com eles aí e andar como eles andam. Porém,